Olá, você está no canal VariHistória. Hoje, em parceria com o Projeto República, vamos conversar com Franklin Martins. Pesquisador, escritor, ex-ministro, Franklin Martins está lançando o livro Quem Inventou o Brasil, que analisa a invenção do Brasil pela música popular brasileira. É um prazer, professor. Prazer é todo meu. Professor, no seu livro, o senhor trabalha com as canções que são feitas no imediato dos acontecimentos históricos. O senhor poderia discorrer sobre essa preferência de trabalhar com esse tipo de canção? É porque quando você pega as canções que são feitas no próprio momento dos acontecimentos, um pouquinho depois, você pega como que a sociedade, ou uma parte da sociedade, reagiu àqueles acontecimentos, naquele momento. Se você pega canções produzidas 20, 30, 40, 50 anos depois, não é como a sociedade daquele momento reagiu àquele fato. É como a sociedade mais tarde formou uma visão histórica desses acontecimentos. Talvez um dos principais compositores e intérpretes do início do século XX sobre músicas políticas, sobre música em geral, mas ele escreveu e cantou muita coisa sobre música política, o Eduardo das Neves, ele dizia: eu malho o ferro enquanto ele está quente. Essa é a ideia de bater no ferro enquanto ele está quente. E o Eduardo das Neves, pegando o exemplo, ele tem uma música interessantíssima que está no livro, que chama Os Reclamantes, que é uma música sobre a revolta da Chibata, ou seja, sobre a revolta dos marinheiros contra os maus tratos na marinha, revolta que ocorreu em 1910, e ela está no livro. E o que essa canção dele, Os Reclamantes, mostra? Primeiro, a importância que teve aquela revolta, mas mostra o pânico da cidade do Rio de Janeiro quando os marinheiros amotinados controlaram os navios, viraram os canhões contra a cidade e disseram: nós não aceitamos mais maus tratos na marinha e queremos, a partir de agora, ser tratados com dignidade. Entende? E quando eles conquistam o fim da chibata, né, dos maus tratos na marinha, o alívio da cidade do Rio de Janeiro diante disso. Então você vê, tem um fenômeno muito interessante que é o medo da cidade, o medo da classe média, o medo das elites, o medo da própria população como um todo diante do bombardeio, num conflito agudíssimo, onde eles conquistaram a maioria não, praticamente toda a totalidade dos navios, e tinha uma força militar muito maior do que o governo brasileiro tinha na época, do que a República tinha na época. Então essa música está no livro. Você tem 65 anos depois da revolta da Chibata, o Aldir Blanc e o João Bosco lançaram Mestre Sala dos Mares, que é uma música belíssima sobre a revolta da Chibata, e que conta a importância da revolta da Chibata para o fim dos maus tratos, para a dignificação dos marinheiros, tudo isso. Mas esse aspecto do pânico da cidade diante de um conflito, que é uma coisa absolutamente compreensível, não está na música porque eles não viveram isso, né? Então eu acho que o importante, pelo menos foi o foco que eu procurei dar no meu trabalho, no meu livro, não é como que a sociedade mais tarde formou uma visão sobre esse ou aquele acontecimento. É como a sociedade ou parte dela reagiu àquele acontecimento. Então é uma tentativa de voltar ao passado e trazer o passado, e não apenas de falar sobre o passado. Podemos pensar as canções como ações políticas? Às vezes são, e num certo sentido, todas as canções são. Tudo que a gente faz tem um sentido político na vida. Se você decide, por exemplo, se você decide estacionar o seu carro onde você pode estacionar, uma ação política. Se você decide estacionar onde não pode estacionar também, em certo sentido, tudo é político. Agora, as canções, elas não têm o objetivo, a meu ver, de dirigir politicamente o país. A pessoa não faz na canção porque assim o Brasil vai virar isso. Elas não são programas partidários. Entende? Elas não estão disputando o voto do país, elas estão disputando o ouvido do cidadão, da cidadã, entende? Da pessoa a quem ela se dirige. Então, agora, evidentemente, elas mexem com a política porque elas reproduzem, às vezes reproduzem ideias, às vezes reproduzem preconceitos, às vezes elas chamam atenção para determinados aspectos, elas gozam figuras importantes e com isso estão diminuindo um pouco o poder dessas figuras, elas interferem na política. Mas eu diria, de um modo geral, a nossa tradição é menos de uma canção engajada, de uma canção militante, embora há momentos de canção engajada, de canção militante, por exemplo, na época da ditadura teve muito,
mas é mais uma canção que faz a crônica dos acontecimentos políticos. Ela fala sobre o que está acontecendo, se refere a ele, geralmente de uma forma brincalhona, de uma forma leve, de uma forma jocosa. Às vezes, ela não é uma música que faz tanta denúncia, mesmo quando ela chama atenção de uma forma brincalhona. Eu acho que a grande característica da nossa música popular ao longo desse período todo, e eu coletei 1.113 canções sobre fatos políticos num período mais ou menos de 100 anos, 101 anos, é que elas fazem a crônica dos acontecimentos. Ou seja, e impressiona o fato de que praticamente não há evento político importante no Brasil, ou não há costume político, não há prática política, ou não há lideranças políticas que não tenham sido alvo de canções geralmente irreverentes, brincalhonas, ou outras vezes canções adulando também os poderosos, mas não é a marca registrada. Quer dizer, então, eu acho que tudo isso mostra o quê? Que é uma crônica que você faz, no fundo, você está, os compositores, intérpretes, estão refletindo como que eles ou parte da sociedade percebiam determinados fenômenos políticos, mas eles nos ajudam muito a entender a nossa história, a entender a história no momento em que ela é política, está sendo feita pelos agentes políticos. Entende? Então, eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada pela O prazer foi todo meu. Aguarde a próxima.